Olá, pessoal. Vou explicar aqui o cálculo da área total da pirâmide de base triangular e da pirâmide de base quadrangular. Vou iniciar aqui pela pirâmide de base triangular. Um tetraedro regular tem todas as arestas de medida L iguais a 4 centímetros. Sabendo que a fórmula para o cálculo da área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, calcule a área da superfície total. Bom, aqui está a pirâmide, né? Observemos que tanto as faces laterais quanto a face da base são triângulos. Eles são iguais, têm a mesma medida. Por isso, um tetraedro. Muito bem, aqui já coloquei a fórmula para o cálculo da área total. Aqui a fórmulazinha já descrita. Nós vamos substituir a fórmula pelos valores já dados no problema, onde AT é a área total, igual a AB é a área da base, mais AL, que é a área lateral. Bom, mas aqui no caso, nós não vamos precisar calcular separadamente a área da base e a área lateral. Isso porque tanto as faces laterais como a base são triângulos iguais, mesma medida. Então, não há necessidade de fazer cálculo separado. Logo, aqui a gente repete AT, que é a área total, igual 4, mas por que 4? Como acabei de dizer, nós temos 4 triângulos. São 3 triângulos laterais, a gente vê 2 aqui na frente, mas tem um lá atrás, né? Então são 3 na lateral, e um triângulo na base, que é a pirâmide de base triangular. Então nós temos 4 triângulos. E como já foi dado aqui a fórmula para o cálculo da área do triângulo equilátero, a formulazinha aqui, descrita no problema, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, nós só vamos aplicar essa fórmula aqui. São 4 triângulos, cada triângulo a sua área. E a gente já determina tudo de uma vez. Não precisa fazer o cálculo separado, neste caso específico. Tá? Então, AT é igual a 4 vezes L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, que é a fórmula para o cálculo da área do triângulo equilátero. Era específica para o triângulo equilátero. Tá? Qualquer outro triângulo, a fórmulazinha é outra. Nós vamos ver no exemplo seguinte. Então, nós vamos substituir o L pelo valor que já foi dado aqui no problema. Né? A medida L é igual a 4 centímetros. Repetimos aqui AT igual a 4, que são os 4 triângulos que formam a pirâmide de base triangular, vezes o L, substituir pelo 4, e é somente a letra que se substitui, todo o resto repete, olha, o expoente do 4, 2, raiz quadrada de 3, sobre 4. Então, vamos repetir, AT, que é a área total. Aqui eu fiz a repetição para mostrar, pessoal, que como nós temos uma multiplicação numerador e denominadores iguais, aqui no caso, numerador e denominador iguais, eles podem ser cancelados. Por simplificação, você divide 4 numerador por 4 do denominador, aí dá 1. Como 1 é neutro na multiplicação, então basta eliminar isso aqui, não vai ter problema nenhum. É só eliminar um 4 do numerador com o outro 4 do denominador. Ah, professor, você está falando de numerador, eu não estou vendo nem fração aqui. Mas, no caso, qualquer número natural para ser transformado em fração, é só colocar uma barrazinha embaixo e o número 1. Então, nós teremos fração. Por isso, eu estou falando que o 4 é numerador, tá? Porque ele vai ficar em cima se você for transformar em fração. Tá? Então, já risquei aqui. Os dois 4 são eliminados, e ao eliminar esses dois 4, né, por simplificação, vai gerar o resultado 1, e 1 é neutro, vai sobrar apenas o 4 ao quadrado, raiz quadrada de 3. Né? Aí aqui a raiz quadrada, olha, não aparece índice na pontinha do radical,
porque é raiz quadrada, e não vai aparecer o índice mesmo. Mas se colocar não tem problema não, estará certo do mesmo jeito. Então, vamos fazer a operação com o que restou, que foi 4 ao quadrado e raiz de 3. AT, aqui do ladinho, a gente repete, olha, AT, já fazendo parte da resposta, que a área total é igual. Quanto vale 4 ao quadrado? Não é 2 vezes 4, não faça isso, não multiplique o expoente pela base. O expoente não serve para multiplicar a base. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. E como raiz quadrada de 3 não é exata, ela vai ser repetida, olha, no radical, do jeitinho que está, olha. Raiz quadrada de 3. Pronto, nossa área total da pirâmide regular, no caso aqui colocado, que é o tetraedro regular, é 16 vezes raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. É dado na unidade ao quadrado porque é área. A área é dada na unidade ao quadrado. E como os valores lá no problema referem-se a centímetro, então a resposta tem que ser em centímetro. Muito bem. Feito aí está o resultado, vamos para o outro problema. A pirâmide de base quadrangular. Uma pirâmide quadrangular regular tem 5 metros de altura e 8 metros de aresta da base. Determine a área total da pirâmide. Neste caso, nós vamos precisar fazer o cálculo separado da área da base e da área lateral, porque a base não é triangular como as faces laterais. Olha, que a face lateral é triângulo, triângulo e triângulo, outro triângulo lá atrás, mas a base é quadrangular. Então, nesse caso, tem que fazer diferente. E aqui eu já tracei um outro triângulozinho para poder determinar esta medida da altura do triângulo da face, é chamado apótema da face, né? E, nesse caso, por que precisamos? Porque eu preciso da área do triângulo que forma as faces laterais. Se eu sei a área de 1, é só multiplicar por 4, porque tem 4 triângulos na face. Mas, para determinar a área do triângulo, no caso aqui, que não é um triângulo equilátero, eu preciso saber a medida da altura do triângulo, que é dado por esta linha que já tracei aqui. Tá? Esta é a altura do triângulo que está na face. Como não foi dada essa medida, eu tenho que usar as medidas que já tenho para calcular. Daí eu coloquei aqui a altura da pirâmide, não é a altura da face, não vamos confundir. A altura da face é essa linha aqui, né? Que é um triângulo. A altura do triângulo. Tá? E aqui a altura da pirâmide. A altura do triângulo eu não sei ainda, vamos ter que calcular. Mas já foi dado a altura da pirâmide. Aqui, olha. Pirâmide quadrangular regular tem 5 metros de altura. Então, aqui os 5 metros de altura. Tá? E 8 metros de aresta da base. A aresta é o que chamamos de lado aqui. Esse lado da base é uma aresta, aqui é outra aresta, aresta e aresta. Tá? Esses lados são arestas. Quer dizer que mede 8 metros, aqui de um vértice ao outro, são 8 metros. Como a altura vai ligar o pico da pirâmide ao centro da base, o meio, a metade de 8 é 4. Então, ela está no meio da base, que é quadrangular, e tem a aresta medindo 8. Então, a metade vai ser 4. Né? Lá da metade aqui para este lado é 4, da metade para o outro lado lá atrás também é 4. Aí dá 8. Tá? Então, 4 é essa medida aqui. Veja que a altura da pirâmide, com este pedacinho que sai do meio da base e vem de encontro ao lado, que é a aresta da base, forma um triângulo retângulo, né? 90 graus aqui. Podemos traçar aqui a outra linha, que vai ser a altura da aresta, a altura de uma das faces laterais. Como é um triângulo retângulo formado para o nosso estudo aqui,
né? Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, porque eu preciso da medida desta altura da face, que é um triângulo, para poder determinar a área dele. Então, todo esse estudo aqui. Tá? O teorema de Pitágoras cita... desculpem. Então, o teorema de Pitágoras cita que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que é cateto? São esses lados aqui que formam um ângulo de 90 graus, aqui nessa pontinha, que está lá no centro da base da pirâmide. Né? Então, esses lados, que, juntos aqui, né, formam 90 graus. Esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Tá? Aqui o cateto, 5, o outro cateto, 4, e o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Aí o teorema diz exatamente isso. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados desses dois catetos. Esses dois. Então, aqui já está. H ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 5 ao quadrado, que é o outro cateto. Vamos repetir aqui o H ao quadrado. Nós queremos descobrir justamente a altura, que é essa altura do triângulo da face. E 4 ao quadrado é 16, já disse, 4 vezes 4, não é 2 vezes 4, é 4 vezes 4, é 16. Mais 5 ao quadrado, que é 25. Repete aqui o H ao quadrado e vamos somar 16 mais 25, 41. Pronto, nós temos aqui já a medida da altura dada, que é raiz quadrada de 41. Como foi feito isso? Nós transformamos aqui, olha, a incógnita, que tem expoente 2, fizemos a transformação para a raiz, porque eu preciso eliminar esse expoente, e então é só elevar ao quadrado o primeiro membro da equação. Não, elevar ao quadrado não. Raiz quadrada. Colocar raiz quadrada no primeiro membro da equação e raiz quadrada no segundo membro da equação. Colocando raiz quadrada nos dois membros, a equação se mantém na mesma igualdade. Não há alteração. Ela se mantém na mesma igualdade. Ao colocar raiz quadrada aqui, esse expoente vai desaparecer. Ele sai do radicando. Mais simples ainda, você simplesmente faz a transformação passando o expoente da incógnita aqui para o segundo membro como raiz quadrada. Olha. Porque o expoente é 2. Se o expoente fosse 3, colocaríamos raiz cúbica, seriam 3 aqui. Se o expoente fosse 5, aqui seria raiz quinta, e assim por diante. Né? Portanto, vocês estão vendo o 41 aqui, olha, como radicando, por causa da transformação que já foi feita. Veja que no H, já aqui embaixo, não tem mais expoente. É porque o expoente dele passou aqui para a índice do radical, que é 2, portanto, raiz quadrada de 41. Portanto, a altura, essa alturazinha que estávamos precisando, tá? Ela mede raiz quadrada de 41. Não é exato, vai ficar assim mesmo, raiz quadrada de 41. Tá? Um pouquinho mais em cima. Agora sim, vamos para o cálculo da área lateral. Nós não tínhamos calculado ainda a área lateral. Estávamos determinando a medida da altura do triângulo da face, de um dos triângulos da face. E aqui já foi descoberta a altura de um dos triângulos da face. Agora, a área lateral é 4 vezes a área de um desses triângulos mostrado aqui, né, no desenho. Essa é um pouquinho diferente do anterior, como já mostrei. Lá o triângulo é equilátero, esse não. Então, por que 4? Porque você observa, são 4 triângulos laterais aqui. Na lateral são 4 triângulos. A base não é um triângulo, então não é 5. 1, 2, 3, 4. São 4 triângulos na lateral. De cada lado da base quadrangular, sobe um triângulo. Aqui do outro lado, olha, que é a aresta da base triangular, sobe outro triângulo. Lá atrás, do mesmo jeito, olha, daquele lado, sobe um triângulo e aqui, da mesma forma. Esse triângulo vermelho que eu coloquei no centro
foi para utilizar o teorema de Pitágoras e determinar esta altura do triângulo da face. Muito bem. Então, como o problema já cita aqui que são 8 metros de aresta da base, então nós substituímos aqui na formulazinha do cálculo da área do triângulo, que é L raiz quadrada de 41 sobre 2. De onde veio? É porque a área do triângulo, qualquer que seja ele, se calcula fazendo a multiplicação da base, a medida da base, pela altura do triângulo, dividido por 2. Ou seja, base vezes altura dividido para 2. Como o problema cita que a medida da base é 8, então nós colocamos 8 como sendo base. Né? L, que é a medida do lado da base, 8. Base vezes altura do triângulo. E a altura do triângulo nós definimos aqui, olha, H, a altura do triângulo é raiz quadrada de 41. Por isso, raiz quadrada de 41. Sobre 2 é da fórmula já definida do cálculo da área de um triângulo qualquer. É a medida da base vezes a medida da altura dividido para 2. Tudo bem? Então, para frente. Repete aqui a AL, que é a área lateral, e o 4, que refere-se à quantidade de triângulos da face, que são 4 triângulos, tá aí o 4 novamente, vezes, e vamos determinar aqui. Podemos fazer uma simplificação, que numerador, olha, que é o 8, dividir pelo denominador, que é 2. Então, 8 dividido para 2 é 4. Então, temos esse resultado aí. O 4 veio desta divisão aqui. Olha. 8 dividido para 2. Dá o 4. E se mantém a raiz quadrada de 41, porque eu dividi 8 para 2, então o denominador desaparece. Eu fiz a divisão do 8 pelo 2, deu 4. Ficaria 1 mais 1 é neutro, eu já disse, ele não vai interferir. Então, 4 raiz de 41. Passa aqui para o outro lado. Tá, a área lateral é 16 raiz de 41. Por quê? E agora, de onde apareceu esse 16, professor? Aqui, gente, a multiplicação. 4 vezes 4 é 16. Então, aqui o 16 veio daquela multiplicação lá. Vou deixar ela aparecendo aqui, para ficar mais fácil. Está aí. 4 vezes 4, 16, sem problema algum. Tudo bem? Para frente. E repete raiz quadrada de 41. Porque nós não temos um valor exato da raiz quadrada de 41. Então, multiplicou aqui 4 vezes 4, dá 16, permanece a raiz quadrada de 41 centímetros quadrados. Esta é a área lateral. Os 4 triângulos que formam a lateral da pirâmide têm esta área, 16 vezes a raiz quadrada de 41 centímetros quadrados. Bom, feito o cálculo da área lateral, nós precisamos agora do cálculo da área da base. Vimos lá no primeiro exemplo que a fórmula para o cálculo da área total da pirâmide é somando-se a área lateral com a área da base. Então, como nós já descobrimos aqui a área lateral, agora só precisamos calcular a área da base. Pelo problema, temos lá 8 metros de aresta da base. Isso quer dizer aqui é 8 metros, é 8 metros, 8 metros, 8 metros. É um quadrado, claro, quadrangular, e no caso é um quadrado. Então, a área da base está simples, é só multiplicar um lado pelo outro lado. Como é 8 em cada um deles, tanto faz, então, um lado vezes o outro lado é 8, no caso aqui é 8, vezes 8, é o outro lado. Aí nós estamos determinando a área da base. Portanto, 8 vezes 8, 64. Aqui está nossa área da base, é 64 centímetros quadrados. Bom, nós já temos a área lateral, que é 16 raiz quadrada de 41 centímetros quadrados. Agora, acabamos de determinar a área da base, que é 64
centímetros quadrados. A área total é a soma desses dois. É a soma da área lateral com a área da base. Tá? Então, aqui está a área lateral, que é os 16 raiz quadrada de 41, somado com a área da base, que já foi colocada aqui. A L, área lateral, aqui. A B, a área da base, aqui, 64. Só somar os dois. Então, nós vamos ter 16 mais 64, será? Não, nós não podemos fazer essa soma aqui, olha. 16 mais 64. Não pode ser feito. Porque o 16 ele está multiplicando a raiz quadrada de 41. Né? É um produto. E esse produto não foi realizado. Porque a raiz quadrada de 41 não tem uma raiz exata. Então, não pode ser somado 16 mais 64. Mas você pode aproximar o valor aqui. Raiz quadrada de 41 aproximado vezes 16. Na calculadora aí, que vocês vão estar fazendo na calculadora, a raiz quadrada aproximada de 41 vezes 16 é 102,4, aproximadamente. Pode ser mesmo 16 vezes a raiz quadrada de 41 aproximada, tanto faz. Mas na calculadora, você vai fazer primeiro raiz quadrada de 41. Vai ter uma aproximação, né? Vai preencher todo o visor, escolha aí 2 casas decimais, tá bom? E multiplica por 16. Vai dar aproximadamente 102,4, que é o resultado dessa multiplicação. Aí agora sim, nós poderemos somar este valor com 64, o que vai gerar 166, que é o 102,4 mais 64, minha área total, igual 166,4 centímetros quadrados aproximadamente. Esses são valores aproximados, hein, pessoal? Não vamos esquecer. É um pouquinho coisa de erro, quase nada. Mas é isso aí, pessoal. Bom estudo para você.